Não, não é normal. Eu me recuso a ver a notícia sobre o assassinato de Charlie Kirk e considerar isso só uma fatalidade, só uma coisa triste que aconteceu. Algo que, apesar de extremo, faz parte de uma sociedade polarizada politicamente. Não, não faz. O assassinato de Charlie Kirk é também a morte da nossa civilidade, da nossa humanidade. É um triste registro de onde a ignorância pode nos levar. E se você está sentindo uma pontinha de incômodo, porque eu estou de alguma forma me sensibilizando, defendendo ele porque ele era de direita, você é um idiota. Só que se você está sentindo uma pontinha de satisfação porque eu estou de alguma forma me sensibilizando, defendendo ele porque ele era um cara de direita, você também é um idiota. Se nós continuarmos olhando pelo prisma da política, tudo o que nos cerca, nós só vamos cada vez mais e mais aprofundar a nossa desgraça. O assassinato de Charlie Kirk é o resultado de uma decisão individual de cada um de nós. Porque nós podemos ter a maturidade e a humildade de consumir diferentes mídias, acompanhar diferentes linhas de pensamento, ter empatia com outras formas de compreender a realidade. Ou nós podemos, conscientemente, nos fechar na nossa bolha, nos retroalimentar de uma única linha narrativa política, buscando apenas conteúdos que confirmem o que a gente já pensa, como viciados em uma busca por uma dopamina política, cultivando de forma fiel um ódio crescente por quem pensa diferente. Sim, nós podemos fazer isso. E a morte do Charlie Kirk é o resultado dessa decisão. Assim como também é o resultado dessa decisão, a brutal agressão a Paul Pelosi, marido da deputada democrata Nancy Pelosi, nos Estados Unidos em 2022, que levou uma martelada na cabeça de um fanático de direita que invadiu a casa dele. Assim como também é o resultado dessa decisão, o assassinato da Jo Cox, membro do parlamento pelo Partido Trabalhista na Inglaterra, em 2016, que foi baleada e esfaqueada por um fanático de direita na frente de uma biblioteca, onde ela faria um encontro com seus eleitores. Assim como também é o resultado dessa decisão, as tentativas de assassinato do Trump e do Bolsonaro por fanáticos de esquerda. A lista, infelizmente, não é pequena. A ignorância humana é vasta e de longa data, mas tem piorado. Um estudo da Universidade de Chicago, chamado Political Violence in America, traz evidências que indicam um aumento da violência relacionada a protestos políticos e eleições. Os estrategistas políticos têm uma grande responsabilidade por tudo isso. Ao se valerem de estratégias agressivas que limitam o debate, que simplificam os problemas, apelando não para a racionalidade, mas para a emoção da sociedade, as campanhas acirram ainda mais o fanatismo. Mais do que fanatismo, agravam o vício. As pessoas não estão ficando fanáticas, elas estão ficando viciadas. E você sabe o que um viciado é capaz de fazer para conseguir a próxima dose. Por isso eu não gosto de criticar a polarização, porque a polarização em si é natural e esperada. Pessoas que possuem experiências diferentes de vida terão visões diferentes de mundo, e isso leva a polos de opinião. Tudo bem. Cristãos, budistas e ateus são polos, e tudo bem, desde que a aniquilação do polo divergente não faça parte da essência de um dos polos. Ou seja, desde que um dos polos não acredite que para existir o outro polo precisa desaparecer por completo. O problema não são os polos, mas o fanatismo em qualquer um deles, seja religioso ou político. E o que os estrategistas políticos fazem, e têm feito cada vez mais, é justamente isso. Transformar o que seria uma divergência de opiniões, de formas de resolver os problemas sociais e econômicos, em questões viscerais. Criam narrativas que levam o povo a crer que se o outro lado for eleito para governar o país, a desgraça total e completa é certa. Discutir publicamente qual o real impacto da taxa de juros no índice de desemprego, ninguém vai querer saber disso. Melhor dizer que o outro lado odeia os pobres e só pensa em dinheiro. Discutir quais as políticas de educação internacional que tiveram maior eficiência em economias similares, baita papo chato, fala que a gente vai virar a Venezuela. Não estimule o cérebro, ataque o fígado, essa é a premissa. A mídia tem um papel significativo nessa história, repercutindo, dando eco a esses discursos. O conhecido rage bait, tudo pelo clique.
Pessoas com os ânimos inflamados dão mais audiência. Vão clicar na matéria que fala mal do outro, vão compartilhar nos grupos de WhatsApp. Clicar, ver que a manifestação estava cheia, que o desfile estava vazio, que não comprou a vacina, que a vacina mata, que a vacina salva, que roubou as joias, que comprou o sofá, que a fome caiu, que a inflação subiu. Clicar e ter mais uma dose de dopamina política. Viciados, não fanáticos, viciados em dopamina política. E tá aí o resultado. Uma taxa crescente de violência motivada por esse vício. É atribuída a Otto Maria Carpo a precisa citação: nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza, a única que é capaz de imbecilizar um homem. Assim que saíram as notícias sobre o assassinato de Charlie Kirk, como infelizmente já era de se esperar, não demorou para surgirem os dois idiotas. O idiota que unilateraliza, olha como o outro lado mata, ignorando quem já foi morto por pessoas do seu lado, como se a ignorância fosse o monopólio de um dos lados. E o idiota que disfarça a sua celebração com uma justificativa. O cara era um extremista de direita. Extremista. Mas quem foi que deu o tiro mesmo? Ambos cegos pelos seus vícios políticos, incapazes de perceber que são as suas atitudes e decisões na esfera individual e particular que retroalimentam essa sociedade que nós estamos nos tornando, incapazes de sentir empatia diante do sofrimento do outro. Que Deus acolha Charlie Kirk em seus braços e conforte a dor inimaginável que a sua família deve estar sentindo nesse momento.